Primeiramente, no meu direito de fala, no meu tempo de vereador regimental que me é concedido, eu gostaria de fazer a leitura de um versículo bíblico. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 6, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia fala de Jesus, um dos grandes expoentes da humanidade, que tem a sua história contada por um livro que eu considero sagrado, mas que já é reconhecido com a sua capacidade histórica. Nós temos o Jesus, o Cristo, o Jesus da religião, mas não se pode negar o Jesus histórico, que dividiu a humanidade. A história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Não se pode negar o que é posto, os fatos que são colocados. E estou falando isso, é claro, por causa da notícia que já foi amplamente divulgada aí, inclusive televisionada, da ação direta de inconstitucionalidade que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que ele julgou inconstitucional que aqui na Câmara Municipal fosse feita a leitura de um texto bíblico. E eu não vim aqui para refutar a decisão do tribunal de maneira nenhuma, porque decisão jurídica a gente obedece. Então, já obedecemos hoje, e se é inconstitucional, nós não vamos defender a inconstitucionalidade. Aliás, o Estado laico, como foi posto aqui, que está sendo ferido pelo regimento, segundo o Tribunal de Justiça, é uma bandeira que foi levantada lá atrás pelos evangélicos. Os evangélicos, quando o Estado tinha uma religião oficial, os evangélicos se levantaram e defenderam o Estado laico. O que está acontecendo, às vezes, na cabeça de alguns é um não entendimento, a confusão, porque o Estado laico não é Estado ateu. A laicidade do Estado não se dá no fato de não ter religião nenhuma, isso é ateísmo. A laicidade do Estado se dá no fato de aceitar todas as religiões, inclusive a não religião. Ele aceita todas as fés, inclusive a não fé, não acredito, aceita. Ele não defende uma só, não está a favor de uma só e também não está contra nenhuma delas. Ele não pode estar a favor, mas também não pode estar contra. Então, ele tem que obedecer, segundo na decisão aqui do magistrado, que eu li toda ela, eu estudei, ele fala sobre isso. Ele não pode ser favorável, mas também não pode ser contra, não pode perseguir ninguém. E eu não quero, nós não vamos aqui, é claro, como eu falei no início, agir contra, e a Câmara tem que obedecer. E como instituição, como Câmara, não cabe de fato à Câmara a ter a predileção a uma religião. Não cabe à Câmara Municipal, à instituição Câmara Municipal, ter a predileção a um livro sagrado, a um livro de uma religião. E a Bíblia, claro, é um livro cristão. É um livro cristão, daquele que professa a fé cristã, embora, como eu disse no início, é muito conhecido e reconhecido o poder histórico. Ela é também um livro histórico. Mas, por conta, talvez, do preconceito, e aqui eu quero falar com liberdade, do preconceito com a religião cristã, refutam a parte histórica, refutam o livro histórico, refutam o Jesus histórico. Mas, para que a gente não tenha problemas, e não queremos problema nenhum, mas que seja garantida, para que seja garantida de fato a laicidade do Estado e não seja instituído aqui o ateísmo, porque daí é defender a não-fé, para que a gente possa ter e continuar gozando da liberdade do ser humano, a liberdade individual, inclusive, daqueles que nos representam e nos colocaram aqui para representá-los. Eu quero propor, senhor presidente, uma mudança, uma alteração, uma emenda modificativa da resolução número 1, de 14 de dezembro de 93, para que a gente possa fazer uma alteração no texto, porque o texto é inconstitucional. Ler um versículo bíblico, não. O texto está inconstitucional, mas ler um texto sagrado, qualquer que seja, não é. É laico. Da maneira que aquele que lê escolhe qual é o seu sagrado. Aquele que lê pode definir, decidir em que ele crê. Ou pode definir e decidir não ler nada. Não creio em nada, não quero ler nada. Então, para defender a laicidade, para defender que todas as religiões sejam contempladas, ouvidas e aceitas, eu quero propor essa mudança no texto, no parágrafo 5º do artigo 7º dessa resolução, número 1 de 14 de dezembro, onde se lê lá no início de cada sessão plenária, poderá, aqui a votação aqui
da ADIM, ela teve um placar de 15-9, 9 desembargadores, 9 opiniões contrárias. Então não é uma unanimidade. 9 desembargadores decidiram que não feria a Constituição. Decidiram que não era inconstitucional. Mas democracia se faz como? Com a maioria. A maioria decidiu, então a maioria decidiu. Lá no judiciário a maioria decide. Aqui a maioria não decide nada. Nós somos um país de maioria cristã, mas a maioria não decide. No judiciário sim. Aí lá a democracia, aqui a maioria é só um detalhe. Embora nós somos aqui maioria cristã, todos cristãos, mas a maioria é só um detalhe, mas tudo bem. Regras do jogo, vamos jogar nas regras do jogo. Então minha proposição que eu quero fazer, e quero convidar os vereadores, aqueles que quiserem aceitar e assinar com a gente, para a gente possa votar, para defender a laicidade, porque só retirar tudo, nós estamos instituindo aqui uma Câmara ateia, não tem religião nenhuma. Aí nós estamos ferindo mais uma vez a laicidade. Está deixando de ser ferida por um lado e estamos ferindo no outro extremo. Então, para que a gente possa defender a laicidade do Estado, como está posto aqui na ADIM, que a gente faça uma mudança no texto, onde se lê no início de cada sessão plenária, poderá, a critério do presidente, aqui já não é uma imposição, é o critério do presidente. Então, não vejo ferir a Constituição aqui. Não é uma imposição, é uma escolha, o critério é do presidente. Se o presidente decidir que vai, não. Então, não vejo aqui, mas, enfim, continuando. Aí diz aqui, poderá ser lido... onde se diz lá, ser lido um versículo bíblico, que aí é que está, segundo aí os magistrados, fere a laicidade do texto, porque a Bíblia é um livro cristão, que a gente mude o texto e acrescente, poderá ser lido um texto sagrado por qualquer vereador presente, porque o texto sagrado, a cada vereador que vai ler, ele escolhe qual é o seu sagrado. Aí fica a laicidade defendida, porque se o vereador acredita que o texto sagrado dele é do Alcorão, ele pode ler um texto do Alcorão. Se o vereador entender que o texto sagrado dele é um livro de Allan Kardec, ele pode ler um livro do Allan Kardec, ler um texto do livro do Allan Kardec. Mas se o vereador entender que é a Bíblia, então ele pode ler a Bíblia, ele vai ler um versículo bíblico, um texto sagrado. E se o vereador entender que nenhuma religião, ele não acredita em nada, ele é ateu, ele pode se eximir de ler. Aí, segundo o presidente escolhe. E aí o vereador, que é um representante do povo, dentro daquilo que ele acredita, da fé que ele tem direito constitucional, estou com a Constituição aqui do meu lado, de expressar, é livre o pensamento e a expressão de pensamento no nosso Brasil, ele pode, segundo a sua crença e a sua fé, fazer a leitura daquilo que ele acha que deve ou não fazer, se ele acha que não deve. E aí nós estaremos verdadeiramente, aí sim de verdade, defendendo a laicidade do Estado, porque daí todas as religiões terão espaço na Câmara, todas as religiões poderão ser ouvidas, inclusive a não religião, do jeito que está posto, do jeito que está colocado. As religiões estão sendo todas retiradas, excluídas, para que permaneça apenas o ateísmo, e eu não vou permitir, não quero que seja assim. Então, não ficarei aqui, refém, é claro, da minha fé, querendo impor a minha fé, porque a fé a gente não impõe. Jesus Cristo não se impôs pela força, pela lei. Jesus Cristo, ele conquistou pelo amor. E nós que somos cristãos, nós entendemos isso. A pregação do Evangelho, ela é colocada com o amor de Jesus. Jesus conquista pelo amor, ele não se impõe pela força. Impor, é claro, algumas religiões que se impõem pela força, não é o nosso caso. Por isso que nós temos liberdade e com muita calma e com muita serenidade nós aceitamos a decisão do nosso Tribunal de Justiça, mas propomos uma solução melhor, talvez, com todo respeito aos magistrados. Aqui não quero, né? Quem sou eu para como diz o ditado ainda cristão, né? Ensinar o padre a rezar a missa. Quem sou eu para tentar fazer mais de uma maneira mais clara e transparente, que a gente possa propor que haja aqui sim a liberdade para que as religiões sejam manifestas e o pensamento seja manifesto, inclusive com a religião. Então, senhor presidente, eu vou fazer essa proposição, gostaria daí de convidar os vereadores, se todos quiserem, aquele que quiser assinar junto com a gente aqui, para a gente possa fazer essa alteração e tenha de verdade os direitos de todos representados e respeitados aqui na Câmara. Depois dessa fala aqui, senhor presidente, agora era mais isso que eu queria falar. Mais outra coisa também, o senhor hoje não usou a frase que comumente a gente usa, porque a ADIM, ela fala só desse texto, ela não fala do preâmbulo da Câmara, porque quando o senhor fala, e o presidente sempre disse aqui, desde 93, há décadas, isso é usado aqui. Agradeço as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta ou encerrada a sessão da nossa Câmara. Isso é um preâmbulo, é o início, não é a sessão propriamente dita.
Não há nada sendo ferido. Porque se o presidente quiser não dizer, ele pode não dizer, mas se ele entende, ele pode fazer. Inclusive, quero fazer a defesa aqui com a própria Constituição. Porque no preâmbulo da nossa Constituição, está aqui, ó, no preâmbulo da nossa Constituição, já no início, eu vou ler para você ver aqui, ó, no preâmbulo, diz assim, ó, feito lá em 1988, 5 de outubro de 1988, diz assim o preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, e aqui está, ó, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Agora eu pergunto, a nossa Constituição é inconstitucional? Porque agora nós temos aqui um imbróglio. Pode, no preâmbulo, clamar a Deus, buscar a Deus, ou não pode? O presidente pode ou não pode? Eu acho que pode. Inclusive, a ADIM, ela não trata nem disso aqui. Eu estou falando porque já foi retirado aqui na sessão de hoje. A ADIM, ela não trata disso. Ela trata só do versículo, da leitura do versículo bíblico. Portanto, eu acho que nós temos direito e liberdade. Por que a maioria serve lá no judiciário? Ela pode tomar a decisão e todos têm que acatar. E a maioria não pode, aqui nessa Câmara, decidir e os outros aceitarem. Se não acatar, aceitar com liberdade. Aceitar a liberdade daqueles que têm para poder manifestar o seu pensamento, aquilo que decide fazer. Então, fica a minha sugestão, presidente, que à luz da Constituição a gente permaneça, o senhor permaneça, buscando, clamando a Deus, porque se a Constituição ela faz isso, nós acredito que aqui também podemos fazer com segurança, porque não infere naquilo que é decidido. Não infere nas decisões dos projetos de lei. Não, ela não toma para si a decisão, ela não toma para si. É apenas uma crença, uma manifestação de crença, uma manifestação de fé. Uma parte, por favor, senhor presidente. Tá? Muito bem a fala do senhor, muito bem colocado todos esses parâmetros, mas conforme a orientação jurídica, eu agi dessa maneira hoje, até porque a gente possa estudar melhor e entender melhor o que se realmente foi feito na decisão dos desembargadores, dos 15 contra 9, como o senhor falou, não foi unânime. Então, nesse primeiro momento, por questão de cautela, o senhor sabe que algumas atitudes que tenho sido perseguido e feito várias situações contra a minha pessoa. Então, por questão de cautela e orientação jurídica, hoje tivemos essa atitude. Mas a sua fala, o seu comentário e a sua explanação, acho que nós temos que ter atenção naquilo que o senhor falou e o senhor com certeza pode propor, até porque a gente possa ter um entendimento melhor na questão jurídica e dar continuidade naquilo que já fazíamos. Sim, senhor obrigado pela obrigado. parte. Eu quero, inclusive, dizer que eu entendo, né? O senhor, como eu disse de início, ordem judicial se cumpre. Depois a gente discute, né? Então, estamos cumprindo e eu quero lançar aqui luzes para uma discussão e que a gente possa entender o que é mais plausível para fazer uma defesa. Aqui eu estou falando de uma defesa real da laicidade. Por favor, Permite a parte, por favor. Obrigado. Assim que a gente ficou sabendo dessa decisão, até conversamos, eu e o vereador Pastor Castilhos, de tomar alguma situação em relação a essa questão. No meu entendimento, é uma questão mais daquilo que está no regimento interno, de não ser obrigatório. Acho que mais valia a mudança do regimento do que a gente deixar de fazer na sessão nesse momento. Eu entendi que não pode ser uma regra, mas como bem lembrou, nós estamos num plenário e na berço da democracia, que são as câmaras municipais. Eu acho que se a maioria dos vereadores decidem, senhor presidente, senhores vereadores, decidem pela leitura do versículo, então ela é plausível. Eu entendo que a maior questão é a questão de não estar no regimento, essa obrigatoriedade, não ser obrigado, porque ali você determina uma religião no regimento interno, mas o Estado é laico e, como bem relembrou de forma correta o vereador Pastor Castilho, não é ateu. Então eu me somo a esse projeto com o senhor, acho que nós temos que, de antemão, voltar a essa leitura, porque se for a decisão da maioria desses vereadores que, como falei, nós somos a base da democracia, da leitura do versículo, nós temos que manter o entendimento, manter o que sempre foi feito desde o início dessa Câmara e, principalmente, eu acho que o que mais pega é a questão da obrigatoriedade que está no regimento interno, não das nossas ações aqui na Câmara. Mas me somo para que a gente volte à leitura do versículo e também todas essas questões. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou construir a proposição, daí os vereadores que entenderem necessário também quiserem caminhar e assinar junto, vai ficar à disposição.